Então eu vou falar agora, e eu queria que vocês me ouvissem com muita atenção. Quantas pessoas tem, filha? Lá em cima tem um número. Lá em cima. 31 pessoas aqui. Mas a filha 32. Eu pergunto o seguinte. Não existe visens aqui. Vocês todos já passaram por outros lugares. Pela mão de outros ensinamentos. Já passaram por outros métodos, gurus. E descobriram em Joaquim mais uma visão do mundo. Mas cada mestre, cada doutrina, cada guru tem sua própria visão do mundo. Existe o catolicismo, existe o evangélico, existe o espírita, existe o hindu, existe o budista, fora outras, existe o muçulmano, fora outras seitas menores. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todas essas seitas ou religiões falam coisas diferentes. E eu queria fazer então essa pergunta. Qual delas está certo? O catolicismo, o evangélico, o espírita, esse xababa que vocês falaram, o outro do Bama que foi falado, Joaquim, qual está certo? E por favor, não esqueçam aí que não existe certo e errado. Porque um deles e está certo. Eu queria que vocês me dissessem, para vocês, qual deles está certo. Qual que vocês acham que está certo? Tem um que está certo. Então eu queria que vocês dissessem, entre tudo isso, Joaquim, incluído Joaquim, quem vocês acham que está certo? E volto a repetir, por favor, não escrevam, não existe certo ou errado, porque um deles está certo, e eu quero saber qual. Olha, essa vai ser uma revelação fundamental na vida de vocês. Vamos ver então algumas respostas. As certas são as que pregam amor e nada mais. Tem uma antes. Eu também queria saber isso, porque eu não sei não, e ando procurando quem é que está certo. A que nós seguimos. Para mim, é a do Pai Joaquim, porque é o que me orienta e agora me esclarece. Todas estão certas. Está certo aquele que cada um achar que está certo. No momento, para mim, é Pai Joaquim. Para mim, é o Joaquim, mas todas estão certas para os outros. Depois que conheci o Joaquim, não consigo mais saber o que é certo e o que é errado. Cristo. Valdo Vieira. Sou o cataclisma em pessoa. Bom, isso aqui já muda o assunto, né? Todas, e principalmente naquela que eu consigo me entregar melhor a Deus. De mim e por mim, eu não sei onde está a verdade, ando procurando por ela. Teve uma hipótese. E está dizendo que tem duas aqui antes da minha mensagem. Deixa eu dar uma subidinha na tela, Pai Joaquim, só um momento. Tem razão. Todas porque elas dizem o que as pessoas envolvidas precisam ouvir. Todas e nenhumas. E todas e nenhumas. Não, a hipótese saiu aí. Não são todas que estão certas. Não é Joaquim que está certo. Sabe qual é
a doutrina cheta. Aquela que você disser que é. Não importa o nome. O ensinamento, a doutrina, a religião certa é aquela que você disser que é certa. Deu para compreender? Existe sim uma seta, mas não existe uma que é seta. Existe uma que você diz que é seta. Aquela que você encolhe com o nome de seta. Agora, por que é importante, vamos dizer assim, saber lixo? Para você entender uma coisa, não adianta você ficar procurando o certo. Sabe, vocês vamos dizer assim, se digatam, procurando em diversas correntes o que está certo. Quando não importa o que lhe digam, quem vai dizer se está certo ou não, não é o seu vizinho, não é o seu amigo, não é o seu marido ou esposa, não é o bipo. É você. Ninguém vai, como se diz, lhe provar que está certo. Se você não assala aquilo certo. E se é você que vai determinar o que está certo? E se você acha que já sabe o que está certo, não importa onde ou certeza. Fique lá. Porque você já achou o seu certo. Filhos, existe um problema muito grande no mundo de hoje. A quantidade de informação. São diversas correntes que no fundo todas elas falam a mesma coisa. Mas você não olha a essência. Você olha o pé da letra, como o moço falou. Você lê a palavra, não vai buscar a essência. E aí você começa a entrar em choque com você mesmo. Ou seja, a duvidar do seu certo. Para quê? Para fazer outro certo. Agora, a partir do momento que você encontra um certo, o que você deveria fazer? Caminhar dentro deste certo que você já encontrou. Que você já disse que é o certo. Mas ao invés de caminhar desse certo, você sai procurando outras coisas. Como se fosse ainda achar o certo, o perfeito. E aí não faz nada. Eu lembro uma vez que Cristo disse assim: existem diversas moradas na casa do meu pai. E eu disse, sim, existe. Agora, o grande problema
é que vocês ficam mudando de um lugar para o outro. De lado, vocês caminham de lado. Hoje estão percorrendo hoje veem uma tilha. Mas em vez de percorrer a tilha para Deus, ou seja, o cheto que você assou, você pula para outra. E depois você pula para outra e nunca anda para frente. Se você é católico, seja católico. Se você é espírita, seja espírita. Mas além de ser espírita ou ser católico, é o que disse o moço. Ou alguém aí, eu não me lembro, que disse assim, a dos outros é seta para eles. Seja espírita e dê ao outro o direito de ser evangélico. É o seu cheto, é aquilo que você determinou como cheto. E o outro determinou outra coisa. Mas seja aquilo que você acha certo. Ao invés de ficar andando de lado, procurando um novo cheto, que vai ser o mesmo cheto antigo, porque vai ser aquilo que você disser que é cheto. Não adianta. Isso não leva a lugar nenhum. Sabe, hoje eu vou aqui, amanhã eu vou ali. Se vai e você é ecumênico, seja ecumênico. Não é hoje ir na igreja católica para rezar a missa, para ver se ganha, para ver se assou, para amanhã ir no templo evangélico para ver se assou, para depois da manhã ir no centro espírita para ver se assou. Não! Asse-se primeiro. Descubra para você o que é o seu cheto. E a partir daí, caminha apenas no seu cheto. Boqueie-se pro resto do mundo. Eu sou espírita. Não importa o que o outro me diga. Não importa o que a moda está falando, a moda de universalismo, de espiritualismo. Eu sou espírita, então seja espírita. Porque se você for um bom espírita, bom entre aspas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é o bom, você vai chegar lá. Se você for um bom evangélico, você vai chegar lá. Se você for um bom hindu, você vai chegar lá. Agora, se você for só hindu, ou ser daqueles que vai a missa no domingo, vai ao centro espírita na quarta-feira e a macumba na sexta. Para ver quem dá mais. Quem faz mais por você. Não resolve nada. Não adianta. Essa é uma das mensagens que eu queria deixar hoje. Existe um certo. E o certo é o que você acha certo. E a partir do momento que você acha certo, caminhe neste caminho que você achou certo. E faça igual o cavalo. Ponha antóios e não olhe para o lado. Porque senão você só vai ficar pulando de ladinho, ao invés de caminhar para frente. Se tiver pergunta. Lucélia, podemos parar de andar de lado e acelerar um pouco? Podemos pedir ajuda para que isso aconteça? Parece que não há como retroceder e ser igual antes e depois de tudo que ouvimos. Olha a pergunta que o Oxê me fez, se não é a mesma que o Oxê me perguntou antes, de sobre o deet, né, isso, filha? Deetar as coisas. Então foi outro que me perguntou. Você diz assim, podemos parar de andar de lado? Pode. Se fizer, ele pode. Como? Parando de andar de lado. Sabe, e isso é uma das coisas que eu também precisava falar agora e vou aproveitar essa sua pergunta. Vocês ainda não compreenderam uma coisa importantíssima. Fia, quais são os dois únicos elementos de uma caminhada?
Não sei, porque eu não sei mais nada. Para você percorrer um caminho, existem só duas coisas certas. O ponto de partida e o que você almeja chegar. Não há caminhada sem um ponto de partida. Você não começa, você não entra numa caminhada no meio. E mesmo que entrasse no meio, este meio passaria a ser para você um ponto de partida. E qual é o ponto de partida para qualquer caminhada, para você, ser humano? Decidir o que você quer seguir. Olha, eu acho isso certo, eu vou seguir isso. Não importa o que venha de outro lado, eu vou seguir isso. Ponto, você iniciou o ponto de partida e vai andar para frente. Então qualquer caminhada, eu lhe digo, começa com uma decisão. O que você quer fazer? O que você quer fazer é o que vai lhe levar para frente. E quando eu falei sobre o certo agora há pouco, sobre o seu certo, eu quis dizer exatamente isso. Você precisa definir e decidir pelo seu certo. E a partir daí, não olhar para o lado nem para trás e começar a andar. Mas o problema é que vocês determinam um certo, mas determinam sem determinar. Porque ficam sempre olhando para os lados. Então não decidiram realmente começar a caminhada. Essa é a solução. Como eu faço? Decida o que quer fazer. A partir do momento que decidir o que quer fazer, largue mão do resto. Foi o que eu disse no estudo da felicidade. Você quer ser feliz? Você tem que pesar. Fala direito, filha. Pejar. Pesar? Não, é cuidar. Pejar. Com R. De P-R-E-G-A-R. P-R-E. Prezar. Isso, fala. Prezar. Isso. Você tem que pejar aquilo que você decidiu. Você tem que tomar conta para que outras influências não entrem ali. É isso que precisa ser feito. A palavra melhor não é pejar, é gerar. Fala direito, filha. Gerar. Gerar. Tomar cuidado. Zelar. Isso. Gerar. Pelaquilo que você decidiu. Sabe, eu decidi que eu vou abrir mão das coisas materiais. Eu vou estar 24 horas atento, gelando por essa minha decisão. Para isso você tem que parar de procurar outras coisas. É isso que é o caminhar. É isso que eu disse pro moço, que ele disse, eu fui para diversos lugares, fui para muito, formei eu. Tá certo, formou? Agora gele pelo que foi formado, ao invés de continuar procurando outras coisas. Porque só vai ficar andando de lado, procurando, e não caminha para frente. O caminhar para frente é exatamente isso, decidir o que quer, ter um ponto de partida e a partir daí zear por aquilo que você decidiu e seguir trilhando aquilo que você decidiu. Eu decidi de me libertar do apego ao mundo material.
Ah, mas sabe, e eu preciso ganhar mais. Não, eu não preciso. Eu decidi zelar pelo meu desapego. Então, não vou dar margem a este pensamento que quer que eu ganhe mais. Porque eu decidi outra coisa. Ah, mas não sei aonde dizem que o certo é ter. Não sei, não me interessa. Eu sei se o certo é este caminho que eu quero fazer. Eu não quero nem ouvir falar do que falam lá. Compreendeu? É isso que precisa ser feito. Decidir o que quer. E a partir do momento que você decidir, zelar por aquilo. Zelar como você zela por um fio, como você zela por um parente, como você zela pelo seu nome, pela sua honra, pela sua integridade material. Vocês zelam. Antes de atravessar a rua, você olha para os dois lados. Não se joga na frente dos carros. Mas não zela pela decisão espiritual que tomou. Se vier um carro lalose, você impela para não correr risco. Mas corre risco dentro da outra coisa. Volto a repetir, se vocês falaram muito que Joaquim é o certo para mim, tá certo. Mas não estou querendo defender o que eu ensino. Eu estou querendo defender o que você acredita. E não importa se sou eu que falo. Se você acredita no espiritismo, vá ser espírita. Zele pela sua caminhada espírita. Não se ponha a umbanda, não se ponha a apometia, não se ponha outra coisa. Ficou claro isso?